Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal Bíblia em Foco, falando com todos vocês, o pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é um prazer muito grande poder estar convosco em mais uma rica oportunidade que nós temos. Doravante estaremos gravando mais um vídeo maravilhoso que estará indo ao nosso canal no YouTube, canal Bíblia em Foco, canal este que tem um compromisso tremendo com a palavra de Deus. Canal este que está sempre focando na veracidade, na verdade, sempre explicitando toda a verdade da palavra de Deus. Minha gratidão a Deus pela sua vida, pela sua família, minha gratidão a Deus por cada inscrito do canal Bíblia em Foco e minha gratidão a Deus principalmente aquelas pessoas que têm mantido o nosso trabalho nesta plataforma. Minha gratidão a Deus aos contribuintes, ofertantes, dizimistas do nosso trabalho. Nós somos o tipo de pessoa que nós somos muito gratos a Deus por aquelas pessoas que Deus levanta no meio do sofrimento e da luta, que entende o nosso ministério, que entende a pregação, que são abençoados pela verdade da palavra de Deus, que não estão aqui nem para uma compra, nem para uma venda de bens espirituais, mas que estão aqui entendendo a forma e o real sentido da salvação, da eternidade, da vida que temos com Deus. Minha gratidão a Deus, a vocês, meus irmãos. Não tenho palavras para expressar o meu carinho e a minha gratidão a todos vocês que contribuem com as orações e financeiramente com o nosso trabalho, com o nosso ministério. Estamos aí dependendo 100% da pessoa bendita de Deus para que possamos realizar e concretizar os nossos projetos que temos. Está muito frio aqui no Rio Grande do Sul. Estou gravando agora pela manhã. Está bastante frio, mas graças a Deus que Deus tem nos dado a oportunidade de vermos mais uma vez o sol raiar em mais um dia maravilhoso. Que você também venha a ser grato a Deus por mais um dia que Deus tem dado para você viver debaixo deste céu. Amados e benditos, servos de Deus, servas de Deus, mulheres e homens que têm sido bênçãos no Evangelho de Cristo, pessoas que têm sido uma verdadeira bênção para esta nação. Vocês têm feito a diferença na terra. Nós somos aqueles que bendicemos e nunca, jamais vamos estar amaldiçoando. Nós somos aqueles que pregamos a verdade, doa quem doer, mas que temos um respeito muito grande pela sua alma e pela sua família e pela sua salvação. Hoje, meus irmãos, então não esqueçam de se inscrever, comentar, compartilhar, divulgar e deixar o like fixado nos nossos vídeos. Tem pessoas tão ignorantes nos comentários que, olha, a gente, qualquer coisa que você fala aqui, eles usam como um meio para me alfinetar, porque eles não têm como me alfinetar na palavra, então eles ficam me alfinetando em algum deslize. Ontem, no último vídeo, eu brinquei com os irmãos que Deus ia cobrar daqueles que, porventura, não deixasse os likes, mas claro, cobrar no sentido figurado, porque Deus não vai castigar alguém porque não está dando like nos vídeos de alguém. Isso aí é óbvio, é claro que cada um tem comprometimento com Deus, e se esses vídeos são espiritual, é de praxe que os cristãos venham dar likes, porque quem que não quer ver, qual será a pessoa que se diz cristão que não vai querer ver o Evangelho verdadeiro triunfar? E aí na Força de Expressão eu falei, já apareceu eu vou ficar quieto para mim não pecar. Já apareceu uma pessoa aqui embaixo, um leigo ignorante, comentando, fazendo comentários, tentando me atingir, atingir a minha pessoa. Meus irmãos, ninguém vai me atingir com palavras, eu não me preocupo com isso. Pode xingar bastante, pode comentar bastante, simplesmente eu removo. Eu não me sinto afrontado, porque eu sei que o que eu prego gera afrontas, gera as pessoas, a oposição que é contrária a esse evangelho verdadeiro, que vive nesse evangelho maldito das trevas, esse evangelho do pecado, esse evangelho prostituído, eles ficam enlouquecidos quando tem alguém que prega contra os pecados deles. Então, na primeira oportunidade, não vai pensar que eles amam, eles têm ódio. Se o canal fechar, ou se eu cair, ou se eu morrer amanhã, eles vão soltar foguete, como eu sempre digo para minha esposa, porque esse tipo de gente está dentro da igreja, mas não tem nada de igreja. Eles estão dentro da igreja, mas o evangelho verdadeiro não entra neles, não. Então, meus irmãos, hoje eu quero falar mais uma vez sobre a relação microfone, Bíblia e pregador.
Vocês sabem de antemão que eu já falei aqui no canal sobre esses cultos do reteté, sobre essas pessoas descomprometidas com a palavra de Deus. Você é plausível e possível que você venha ver uma pessoa na igreja bem quietinho, mas quando ele colocar as mãos no microfone ele vai ficar enlouquecido. Eu não sei o que o microfone tem relacionado com as pessoas, se ele tem algum magnetismo, se ele tem se ele dá choque, se ele está ainda eletrificado. Eu não consigo entender, porque tem pessoas que, assim como eu prego aqui, eles não pregam. Numa congregação, debaixo de uma árvore, como eu preguei muitas vezes sem microfone, eles não pregam, eles têm que estar com o microfone na mão. Eles têm que estar tendo o uso do mecanismo do aparelho. Eu não sei que eles têm, que se eles estiver com o microfone na mão, eles ficam cheios do Espírito. Mas se eles não tiverem um microfone na mão, eles não pregam. Eles não fazem. É alguma coisa que tem de especial naquele aparelhinho. Porque tem pregadores que quando toca naquele microfone, sai pulando, sai saltando, fazendo pirueta, rodeando de um lado para o outro, que nem um animal tonto, vocês estão entendendo? Então tem cantores e cantoras que acham que aquilo ali é pirulito, que aquilo ali é algum doce, algum alimento para comer, que fica comendo o microfone. Tem alguns cantores que mexe nele, muda a forma de colocar para que ele venha ter mais equalização. Alguns cantores enfiam o dedo no meio do cabeçalho do microfone para dar equalização. Eu não entendo o que acontece, irmão. Tem gente que fica muito feio com esse microfone na mão. Essas pessoas, eu acho que o ministério deles está interligado ao microfone. Eles, quando pegam o microfone, eu não sei o que tem ali, se tem unção naquele microfone, que quando pegam o microfone eles ficam ungidos. Eles explodem de um minuto para o outro, o temperamento deles. Estão quietos, às vezes no banco, na nave do templo, em algum lugar, mas quando coloca as mãos naquele microfone, parece que tem unção naquele microfone. Não sei que tipo de unção, mas tem que ter alguma coisa, porque quando eles encostam naquele microfone, eles saem saltando, gritando, cheio do Espírito, falando línguas, fico tomado do poder de Deus. Eu não sei se aquele microfone tem unção, o que tem naquele negócio. Se aquele tem magnetismo, que as pessoas levam choque, ou se tem algo que está escondido, que falta conhecimento para a gente discernir, que quando eles pegam aqueles aparelhos, eles enlouquecem. Então hoje eu quero falar sobre isso, esse tipo de pregadores e pregadoras que acham que microfone é algo que tem unção ou que é algo que muda o ministério deles. Então eu quero falar, é um aparelho que deve ser usado, a gente precisa dele para expor o Evangelho em lugares, para ter mais audição e tudo, para que a palavra da gente tenha mais alcance. Não vivemos mais no tempo de Cristo, quando Cristo pregava na praia da Galiléia, ele subia naquelas rochas e pregava de acordo com o vento levava a voz dele, ecoava lá onde estavam os seus ouvintes. Mas hoje, infelizmente, nós dependemos do microfone, às vezes, para pregar, para alcançar um número maior de multidão. Mas não é por causa do microfone que nós vamos deixar de pregar numa congregação pequena ou debaixo de uma árvore. Nós pregamos do mesmo jeito, mas tem pessoas que não. Tem que ter um microfone, porque o microfone é que muda da indumentária. O pregador fica todo bonitão, cheio de 9 horas, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Mas é sobre isso que eu quero falar, é sobre o microfone, Bíblia e pregador. Eu não sei o que eles discernem que o microfone é, o que a Bíblia é e o que é um pregador, mas é sobre essas três coisas que formulam a personagem e hoje o caráter, digamos assim, de alguém que está ministrando. Normalmente ele tem uma Bíblia, um microfone e é um pregador, é um vaso, é um utensílio, que vai ser, eu não gosto muito de vaso, é um utensílio usado nas mãos de Deus. Então muitas pessoas não conseguem discernir essa comunhão ou esse entrelaçamento, digamos assim, que sempre está intrinsecamente unido ali o pregador, o microfone e a Bíblia. Mas se você ver uma Bíblia em cima de um altar ou de uma tribuna e um microfone no meio da Bíblia, o que você pensaria? Muitos acham que ao pegar o microfone eles vão estar cheios do ministério. Mas o ministério não é simplesmente, meus irmãos, uma Bíblia e um microfone. O ministério é muito mais que uma Bíblia e um microfone. Tá certo? Com certeza você achará essa expressão, ou ao você contemplar uma Bíblia e um microfone em cima de uma tribuna, você vai ficar emocionado, vai achar muito lindo e vai ficar pensando e admirando aquela apresentação da Bíblia e o microfone. E essa apresentação realmente é bonita, pois representa a completude do ministério. Quando você vê uma Bíblia e um microfone, você vai ver que aquilo representa um ministério completo. Agora,
fazer uso deste microfone e deste livro é que é. Isso simboliza para você não uma foto linda, uma apresentação maravilhosa, mas representa para aqueles que verdadeiramente entendem e conhecem, representa o santo e sagrado ministério. E a pessoa hoje, para usar da audição com o microfone ou não, que eu estou falando do microfone para representar, mas ele para usar da audição com o microfone ou não, mas para ele representar da sua fala, do microfone e do livro sagrado, que é a palavra de Deus, a Bíblia, não é qualquer um, porque representa o sagrado ministério. E tem pessoas que não sabem exercer o ministério sagrado. Então a Bíblia e o microfone representam a completude do ministério. A Bíblia e a pregação e microfone. Isso vai completar o ministério na vida de uma pessoa. Será que todas as pessoas que estão fazendo uso do microfone e usando a santa, bendita palavra de Deus, estão pregando e transmitindo a palavra de Deus nos altares? Não falo recado, porque para mim Deus não é Deus de recado, mas a palavra de Deus nos altares, ou aonde quer que seja. Será que essas pessoas estão sabendo o que estão falando, estão sabendo o que estão fazendo e entendem realmente do que é verdadeiramente o sagrado e santo ministério? Será que essas pessoas entendem do que é o significado de um obreiro, de um pregador, de alguém que está com o microfone na mão? O microfone pode ser uma arma muito perigosa. Alguém olhando a foto pode achar muito linda a Bíblia, o microfone sobre a Bíblia, sobre o meio de uma Bíblia numa tribuna. Mas essas três coisas unidas, um pregador, um microfone e uma Bíblia, pode destruir muitas vidas, pode destruir muitas pessoas. Será que as pessoas sabem usar e exercer o verdadeiro e sagrado ministério? Porque essas coisas fazem com que seja completo um ministério na vida de uma pessoa. Se você só tem Bíblia, não prega, ou se você só prega e não tem Bíblia, seu ministério é incompleto. Não adianta você ter Bíblia somente em casa, ou você ter uma Bíblia na sua bolsa e você não pregar. Porque a Bíblia fechada, ela é um livro, mas ela aberta, quando ela está sendo ministrada, ela é a boca de Deus falando. Ela é a boca de Deus, é a palavra de Deus. Então, se você só tem Bíblia, não vai resolver nada e não prega. Agora, se você só prega e também não tem Bíblia, você vai ficar contando história da revista Veja, do jornalzinho, do gibi. Você não vai ser um pregador. Você tem que pregar e ter Bíblia. Você tem que ter Bíblia e pregar. Essas coisas se unem para que o ministério seja poderoso na vida de quem exerce o ministério. E o que falta hoje nos altares das igrejas, o que falta no ministério dos pregadores é eles não ter ministério. Está faltando que eles não têm ministério. E quem tem ministério deveria saber que o ministério tem que ser exercido no poder do conhecimento bíblico e da pregação da palavra. Porque Jesus disse: ide pregai. Se você não pregar, não vai acontecer nada. Por que pessoas têm sido transformadas aqui no canal Bíblia em Foco? Porque além de pregar, não estamos pregando a história da carochinha, não estamos pregando a Folha de São Paulo, ou a Folha Política, ou o jornal, ou a revista Veja, ou a revista Isto É, ou qualquer revista que existe de cunho de conhecimento dos dias atuais. Estamos pregando a palavra de Deus. Porque quando eu prego a Cristo e Cristo crucificado e ressurreto, eu prego para você a verdade, a totalidade da palavra de Deus. E é isso que vai te salvar naquele dia. Então o pregador tem que estar ciente de que tem que ter Bíblia, mas só ter Bíblia não resolve, tem que pregar. E ele tem que estar ciente que só pregar não resolve se a pregação dele não tiver Bíblia, conteúdo bíblico. E para ter isso no sagrado ministério de alguém que entendeu o que é seu ministério, isso tem um preço, e eu vou falar agora depois, e é um preço muito alto. Vocês entenderam? Então por que tem pessoas que não pregam nada, que fica aí revelando e fazendo pirueta com a oração da meia-noite, oração das 6 horas, esses canais, oração, isso é oração de batuque. Nós não somos católicos para ter oração das 6 horas, oração da Virgem Maria. Essas igrejas estão cheias de batuque, de cópia. É oração da meia-noite, é oração do céu. Que oração da meia-noite? Oração é oração, qualquer hora é hora de oração, meu irmão. Acorda para a vida com essa gente hipócrita, com esses copiando coisa de vigário, de padre, mas vão criar vergonha nas caras dessas pessoas, esses ministros sem nada, sem conteúdo, sem Bíblia. Então o ministro tem que ter ministério, tem que ter Bíblia. E ele não adianta só ter Bíblia, tem que pregar o que tem. Porque eu já disse anteriormente e vou falar de novo, só pregar não vai resolver, porque o pregador tem que ter Bíblia. E ter Bíblia, quem tem Bíblia tem que ser também um pregador. Porque se eu tenho Bíblia e não prego, como é que as pessoas vão ouvir? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra. Então quando eu prego, as pessoas estão gerando fé e estão se convertendo. Então o pregador tem que exercer o microfone com sabedoria e tem que saber o que aquele microfone representa na sua mão. Aquilo não é simplesmente levar um choque e sair pulando. E ele tem que ter Bíblia, conhecimento bíblico. E para ter conhecimento bíblico,
imprime muito esforço, renúncia, dedicação, sofrimento, e para ser um ministro tem que se deixar ser provado por Deus, porque Deus vai examinar, esmagar e provar o ministro para que ele tenha um ministério consagrado. Então, ser ministro e ter um ministério e entender da pregação e saber o que representa um microfone na mão de um pregador no altar hoje em dia, isso aí é poucos que conhecem, é poucos que sabem, porque a grande maioria não tem Bíblia, tem teologia, mas teologia fraca e barata. A teologia estudada com o poder de Deus é algo bom, eu tenho, mas a teologia barata, fraca, academicista, que são só acadêmicos, não tem a unção, não tem a doutrina, não tem os costumes bons que Paulo falou, é um evangelho podre, é um evangelho desgraçado que não gera graça e não salva na vida das pessoas, não salva a vida das pessoas, tá certo, meus irmãos? Então vocês têm que entender isso. Ministério, eu venho falando daqui a dias que ministério não é para qualquer um. Ministério não é qualquer um que tem. O ministério é representado pela integridade de uma pessoa, por uma pessoa que se esforça. Ministério não se compra no botequim, não se compra curso teológico, sai por aí pregando. Tem meninos aí querendo dar moral. Ministério se conquista, ministério se adquire, ministério, conhecimento bíblico se cava, se esforça. Você sabe que o verdadeiro pastor de Israel, ele cavocava cisternas, ele preparava a terra, porque a terra lá é difícil, não é a terra que nem aqui que você mete o arado, no Brasil já sai plantando e germina a semente. Lá você tinha que preparar no meio da pedra, fazer, buscar, cavocar cisternas, até que você conseguisse água e alimento para as ovelhas. E isso, desse quadro das terras de Israel, representa o verdadeiro pregador. O verdadeiro pregador não é aquele que chega contando história de revista, história da carochinha. O verdadeiro pregador é aquele que ara a terra, é aquele que cava poços profundos, que procura cisternas, águas, riachos, rios, para que leve as ovelhas a saciar sua sede e a matar a sua fome espiritual, para que elas cumpram o Salmo 23. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas de descanso. Essas são as águas, aquelas cavadas profundamente das cisternas maravilhosas das águas geladas. Vocês estão entendendo? Então tem gente nos dias atuais, tem gente que não sabe o que é levar e conduzir uma ovelha às fontes das águas e aos prados verdejantes. Tem pastores que não pagam preço. Tem obreiros que não sabem o que é a relação microfone, Bíblia e pregação. Eles não entendem, porque eles não se esforçam, eles não se deixam provar, eles não pagam preço, eles não têm respeito pela sã doutrina. O verdadeiro homem de Deus, ele admira o caráter divino, ele admira a sã doutrina, ele tem prazer nas coisas de Deus, Aramagachai. Ele tem prazer, ele tem respeito nas coisas de Deus. Ele não é um qualquer leviano que anda por aí liberando doutrinas, que anda por aí ratificando estatutos divinos, que anda por aí jogando os princípios doutrinários, os preceitos de Deus, a sã doutrina de Deus na lata do lixo. Ele tem comprometimento com o que recebeu, ele não vende, ele não se troca, ele é um Nabote, ele não vende o que recebeu, e ele também, ele não é um Balaão que vê uma maleta de ouro na sua cara e já sai por aí vendendo e negociando o que tem o que recebeu de Deus. Ele é um Elias, ele é um Eliseu, ele não vende as coisas de Deus, ele não se dobra para um Acabe da vida, ele derruba o templo de Jezabel, ele rebenta com os altares de Baal, ele joga ao chão esses altares mortos, ele não levanta um culto ao bezerro, como Israel fez no deserto, não. Ele é um Moisés de Deus, ele se irrita, ele se indigna mediante o pecado, ele se sente com náuseas, ele tem revolta, porque esses pregadores e esses obreiros que não se revoltam mediante o pecado, já estão no pecado, porque todo servo de Deus tem repulsa às coisas nojentas desta vida, que não condiz com o santo e sagrado evangelho de Deus. Então, mas só o que vive no ministério ou do ministério sabe o quanto custa sustentá-lo um ministério. É um preço de muitas lágrimas. Eu, por exemplo, já passei muita angústia. Quando fui enviado para o exterior, eu perdi a minha mãe naquela semana. Fiquei 40 dias desarranjado do estômago, sofrendo no país da Suíça. Eu sei muito bem o que é ministério. Eu sei muito bem o que é ser enviado, eu sei muito bem o que é lágrima, eu sei muito bem o que é Deus separar um homem e prová-lo e examiná-lo com enfermidades físicas, com lutas e combates, guerras e batalhas espirituais. Eu sei muito bem o que é conduzir filhos debaixo da orientação de Deus, sei muito bem o que é conduzir uma esposa debaixo da orientação de Deus. Nada no ministério se galga de qualquer forma. Tudo que se galga dentro do ministério ou para o ministério, para ter uma vida diante de Deus, que você possa andar de cabeça erguida, como disse Paulo, eu não tenho ramagachai do que me envergonhar, eu não tenho
até o presente momento eu não tenho do que me envergonhar. Como um soldado que maneja bem a espada, como um soldado que vai para a guerra munido das armaduras de Efésios 6. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quem vive do ministério, quem vive no ministério ou do ministério sabe muito bem o quanto custa em lágrimas, em sofrimento, em dificuldades para manter e sustentá-lo esse ministério. É um preço de muitas lágrimas. Quem conhece o ministério, quem adquiriu o ministério, quem vive no ministério ou do ministério, sabe o que é servir a Deus. Por isso que eu digo aqui para vocês, não ajude qualquer pessoa, não invista no ministério de qualquer pessoa que às vezes não tem ministério, que é um andarilho da fé, um explorador da fé, alguém que joga levianamente com as pessoas, alguém que zomba do caráter daqueles que muitas das vezes contribuem e ajudam com seus próprios ministérios, com aqueles que estão amontoando fortuna ou que estão usando as ajudas dos irmãos para ir para os motéis, para usufruir, aproveitar com mulheres, para aproveitar em seus momentos de lazer. Nada a ver que aproveite um momento de lazer de família, comendo um prato de comida com a esposa, vivendo e gastando para os filhos. Você deve ajudar mais pessoas que são levianamente conturbadas de espírito, que não sabem, não entendem o que é o sagrado ministério, não podem ser ajudados, porque o seu dinheiro não deve ser aplicado em coisas que não são no reino de Deus, porque o seu dinheiro é sagrado. É verdade, o seu dinheiro é sagrado e você não deve aplicar em coisas erradas. Bom, meus irmãos, exige muita dedicação, lágrimas, dores espirituais e físicas no corpo, enfermidades, provações. Paulo disse, até o presente momento oro para que o espinho me seja tirado, mas tudo posso naquele que me fortalece. Paulo disse, e outra vez eu digo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Até o presente momento tem passado dores, angústia, rejeições, prisões, açoites, zombaria e tudo, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. É as palavras do apóstolo, e eu digo para vocês, tudo isso também um pouco despacei, e até o presente momento tem aquele que me sustenta, Deus. A Ele devo toda a minha sabedoria, devo toda essa força que Deus tem me dado. Não sou nada, sou um homem como qualquer outro. Esse espírito de garra, esse espírito de decisão de servir a Deus, de honrar minha família, não vem de mim, isso vem de Deus. Isso é algo que Deus tem colocado no meu coração. E eu gostaria que Deus colocasse isso também no seu coração e na vida de todos aqueles que querem ser ministros da palavra de Deus. Bom, meus irmãos, acima de tudo, dores espirituais, física, e a total e completa dependência de Deus, que é o dono do ministério. Eu quero dizer para vocês o seguinte eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que o ministério de um obreiro tem que depender 100% de Deus. E eu digo para vocês, Deus levantou vocês para me ajudar aqui, porque nesses 30 anos de ministério, muitas das vezes fui abandonado e o povo me abraçou. Mas eu permaneci sempre na vontade de Deus. E sempre lutei contra todas as diretrizes corruptas desses pastores e ministérios corruptos. E fiquei sozinho. E quando eu achei que eu estava sozinho, Deus tinha pessoas ao meu lado. Deus sempre me sustentou. Não é que eu estou... Então é muito importante vocês entenderem o seguinte, que você deve ser fiel a Deus. Porque quando você é fiel a Deus, Deus é fiel a você. Muitas das vezes eu achei que Deus ia me abandonar, porque eu estava sozinho, humilhado pelos homens, rejeitado pelos homens, porque por permanecer naquilo que um dia Deus me orientou a permanecer, que é a sã doutrina. E nesses momentos Deus me sustentou. Então o verdadeiro homem de Deus, ele é sustentado 100% por Deus e ele vive 100% na dependência de Deus. E é isso que nos alegra, meus irmãos, é depender 100% de Deus, porque quando nós dependemos do homem, nós morremos. Mas quando nós dependemos de Deus, Deus sempre abre porta e levanta outras pessoas para ajudar você. Então que você que tem ministério tem que depender 100% de Deus. Você não pode depender do homem, trair o caráter de Deus por uma negociata, por uma cadeira, ou por uma posição, por um tempo maior, ou por cuidar um número maior de pessoas. Porque no momento certo da sua vida de lutas, esses homens vão falhar. Mas se você permanecer ao lado de Deus no momento certo de lutas na sua vida, Deus vai te sustentar. Isso eu estou falando para você com experiência. Não me importa se os homens me odeiam, se eles me rejeitaram por o que eu preguei, vivi e combato até hoje. Mas o que me importa é que Deus, e eu falo por experiência, vale a pena ser fiel, porque Deus, até o presente momento, Deus me sustentou e tem sustentado a minha família em meio a lutas, açoites, em meio a rejeições, abandonos, tanto familiar como na fé, tanto profissional como em qualquer lugar. Mas Deus sempre estendeu a sua mão e vai continuar estendendo.
Bom, meus irmãos, deixa eu falar para vocês o seguinte: porém, só quem vive no e do ministério sabe a beleza e a realização que é desempenhar a vontade de Deus, ser o porta-voz de um evangelho, mas de um evangelho maravilhoso, de um evangelho verdadeiro. Eu sou porta-voz, você é porta-voz, nós que somos verdadeiramente ministros de Deus, nós somos porta-vozes do evangelho, como disse Paulo, e como porta-voz de Deus da terra, enviado do céu, porque porta-voz é aquele que representa a sua nação, aquele que são o embaixador, porta-voz, ele está representando a nação dele em outra jurisdição. Então nós somos enviados do céu à terra, com representantes de Deus da terra, porque um dia nós voltaremos para a nossa pátria eterna, que é o céu. Então nós estamos aqui só representantes. Então, como representante, cumpra com o teu ministério. Combata o bom combate, não venha escandalizar, não venha fazer feio, não troque o evangelho sagrado por uma mulher, não troque por uns minutos de prazeres na sala vidraçada de um motel, não troque por uns momentos de prazeres, por um copo de cerveja ou por um litro de vinho clássico. Não troque o evangelho por uma noitada com uma garota de programa, como muitos pastores têm feito, trocado a sua esposa por uma balada, por uma festa gospel, ou por uma mulher atraente, ou por um homem atraente. As pessoas estão se vendendo por muito pouco. Esses crentes não são crentes, porque esses crentes não iriam resistir 30 dias do tempo da arena, não ia resistir um dia do tempo dos patriarcas da fé que resistiram os leões e a arena. Eles se entregam por tão poucos, iam negar Jesus com a maior facilidade. Eles têm vergonha da sã doutrina, eles têm vergonha do caráter divino de Deus, eles têm vergonha de dizer que são uma igreja que ainda está seguindo os preceitos, os usos e costumes, o padrão de excelência do cristianismo verdadeiro, equilibrado, é claro, não extremista, porque hoje eles têm que dizer para os artistas globais, para os artistas hollywoodianos, para os artistas famosos, jogadores de futebol, de basquete, e seja lá o voleibol, o esporte que for, os desportistas, eles têm que dizer que a igreja não é mais aquela igreja do passado, que a igreja mudou muito, que a simplicidade foi embora, que agora eles podem se relacionar e viver uma vida como qualquer vive um mundano. A igreja não foi chamada para ser profana nem mundana. A igreja não foi chamada para ser uma noiva de vestes sujas e imunda. A igreja não é meretriz, a igreja é noiva, a igreja não se contamina, a igreja não adultera, a igreja não fornica com o mundo, com o diabo e com Satanás e seus demônios. A igreja é noiva, pura, limpa, escolhida, não anda no lamaçal sujando suas vestes, não anda escurecendo as suas vestes branqueadas no lamaçal do pecado e da sujeira deste mundo. A igreja não é meretriz que se contamina, que se empanturra de bebidas alcoólicas nos quartos fechado. A igreja não é meretriz, a igreja é pura, a igreja é santa, e ela precisa continuar santa, ela precisa continuar imaculada. Não adianta vir com desculpa que os tempos são outros, que nós vivemos em outro contexto e se contaminar, meus irmãos, de forma alguma. Então o evangelho que nós pregamos nos dá prazer, porque não pregamos qualquer evangelho. Não pregamos um evangelho para cada pessoa, e nem um evangelho para cada denominação, nem um evangelho para cada etnia, e nem um evangelho para cada povo, nação, língua. Nós pregamos o evangelho de Cristo, e o evangelho do Cristo ressuscitado, que tem poder para mudar as pessoas. Esse é o evangelho que vos falo neste canal, o evangelho da cruz, não o evangelho maldito que Paulo escreveu aos Gálatas, o evangelho da renúncia, do perdão, da reconciliação, da regeneração, da limpeza, da salvação, o evangelho que purifica, que lava, que salva, que redime, que dá vitória, que cura, que batiza. Esse é o evangelho que eu prego para vocês. Não é um evangelho de seitas heréticas, um evangelho sem poder, um evangelho pregado pelos escribas e fariseus que nunca transforma ninguém, aquela água com açúcar, aquele café morno, aquele algo sem poder, sem graça nenhuma. Não é esse evangelho que eu prego para vocês. Eu prego o evangelho poderoso de Cristo em toda a sua totalidade, o Cristo ressuscitado, o evangelho cristocêntrico, porque o evangelho tem que ter Cristo no meio. Se você tira Cristo do meio, nada mais tem graça, meus irmãos. Aqui nós não pregamos um evangelho de falácias. O evangelho tem que ser o evangelho que Filipe pregou em Samaria, o evangelho cristocêntrico. Filipe não pregou a revista Veja em Samaria, Filipe não pregou a Folha de São Paulo, Filipe não contou a história da carochinha, Filipe não foi contar história de misticismo, sincretismo ou de coisas desta vida lá em Samaria. Filipe pregou a Cristo.
e Cristo ressuscitado. E a Bíblia diz que as pessoas olhavam atento, com os olhos fitos ao olhar de Filipe, porque Deus usava Filipe na pregação. Os demônios saíam clamando em alta voz, os paralíticos se levantavam, os enfermos eram curados e havia salvação na cidade de Samaria, porque Filipe pregava a Cristo. Você deve pregar a Cristo, eu devo pregar a Cristo. Todos que se dizem ministros do Evangelho devem pregar a Cristo. Nós não estamos vivendo no tempo da lei, nós não pregamos a Deus Jeová, nós pregamos a pessoa bendita do Cristo manifestado. Nós vivemos o tempo da graça, ainda que nós entendemos que há uma trindade de uma unidade composta por 3 pessoas, nós pregamos a Cristo ressuscitado, a Ele, poder de Deus e manifestação do Espírito. É isso que nós pregamos a vocês, o verdadeiro Evangelho. E esse Evangelho que eu estou pregando aqui tem poder para te salvar, para te curar, para te libertar, tem poder para te levantar da cadeira de roda, para te tirar do leito de enfermidade da tua cama. Esse Evangelho que eu estou pregando aqui para você tem poder para repreender esse demônio chamado depressão na sua vida, esta enfermidade do século. Esse Evangelho que eu prego para você tem poder para arrancar a doença do pânico da sua vida, é a síndrome de pânico ou depressão. O Evangelho que eu te prego aqui esta manhã tem poder para te tirar desse quarto escuro, Ramagashai. O Evangelho que eu prego aqui esta manhã tem poder para te levantar e te sarar. Namagashai. Este é o Evangelho poderoso de Cristo, que tem poder para te dar vida e vida com abundância, que tem poder para te salvar, que tem poder para fazer de você um homem adúltero, traidor da sua esposa, um homem de caráter, um homem de força, um homem de caráter e personalidade forte, uma mulher virtuosa, uma mulher de Provérbios 30, 31, uma mulher que vai ser a coroa da sua casa. Esse Evangelho que eu estou pregando aqui para vocês nesta manhã tem poder para mudar sua mentalidade. Você não vai resolver os seus problemas sem primeiro resolver você, e você precisa do Evangelho. É a única forma que pode ter uma pessoa nesta vida para mudar o seu caráter e a sua forma de viver. Em nenhum outro mecanismo ou nenhum outro artifício deste mundo alguém pode se libertar das suas mazelas, das suas desgraças e desse espírito de morte e depressão que permeia a terra nesse momento que nós vivemos, presente momento de pandemia, de desgraça, de políticos falsos, de líderes mentirosos, religiosos e líderes políticos mentirosos, fraudulentos. Só em Cristo há esperança. Só em Cristo há esperança, meus irmãos. Só em Cristo. Nesta manhã o Espírito de Deus está me dizendo para mim falar até você que só nele. Não acredite, não confie em mais ninguém. Coloque a sua vida inteiramente, 100% na dependência de Deus, porque Ele vai mudar a sua história se você assim entender. Não confie em pregador, não acredite em igreja, que ela vai mudar a sua história numa campanha no corrente. A igreja verdadeira ela vai existir até o arrebatamento. Os homens de Deus verdadeiros, alguns estão aí espalhados por essa nação, por este mundo, mas não acredite nessas pessoas que estão vendendo as coisas de Deus, que estão negociando as coisas de Deus, que estão agindo de uma forma leviana, débil e barata com o santo e sagrado Evangelho de Deus. Então esse que eu prego para vocês, o Evangelho verdadeiro da cruz, maravilhosamente preciso e transformador. Só quem vive inserido nessa realidade sabe a alegria que é quando um paralítico anda, quando um coxo sai sobre os seus artelhos, como no tempo do ministério apostólico, como no tempo de hoje, porque Cristo faz as mesmas obras que era feita pelos apóstolos. Ele disse: eu vou para o Pai e eu vos outorgo todo o poder, e vocês farão as obras que eu faço e as farão maior ainda, porque eu vou para o meu Pai. Ele delegou a nós que somos verdadeiros servos de Deus. Ele não delegou uma igreja sem compromisso com a palavra, ele delegou aos verdadeiros servos de Deus fazer obras como as que ele fez e maiores ainda. E por isso que eu te digo que Deus há de te alcançar neste vídeo, Deus há de te alcançar neste momento, Deus há de entrar dentro da sua casa com providência, porque Ele é Senhor e Ele nos deu autoridade para repreendermos os demônios, as enfermidades, os males em o seu nome. E em o nome de Jesus Cristo eu repreendo todo o mal sobre a vida de cada um desses inscritos que estão comigo neste canal. E que vocês possam receber
a virtude de Deus, mas não é virtude para pular, não é poder para aparecer, virtude libertadora e saradora, que limpa o homem por dentro e por fora. Não precisa mais nos dias atuais fazer uma campanha de cura interior, porque a cura interior está na palavra de Deus. Não precisa fazer campanhas de descarrego, porque o descarrego vem através de uma palavra poderosa. Não precisa mais ser enganado por instituições mafiosas e por pregadores corruptos. O que vocês precisam é do santo, bendito e poderoso evangelho da cruz. Ele muda o homem, não muda no seu querer, não muda na sua hora, não muda no seu tempo, muda quando você se coloca e você vai ouvindo e você espera o tempo de Deus. Lembra do Salmo de número 40? Esperei com paciência. Você tem que se submeter, obedecer, se colocar debaixo da vontade e autoridade divina, saber que você é barro, que você é humano, que você é falho, e esperar Deus ir fazendo a obra na sua vida radicalmente através da santa e bendita palavra do Senhor. Bom, a maior alegria que está no ministério e desse que vive do ministério e no ministério, a maior alegria desse que faz uso do microfone, que sabe o que é Bíblia e que sabe o que é pregar, é quando ele vê um paralítico andar, um coxo subir sobre os seus artelhos, mas não porque ele quer forçar para aparecer, para dizer que a sua igreja é milagreira. Isso são sinais que vêm através da pregação. Não é chegar e fazer milagre, é pregar. Ide pregai, os sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão os demônios, serão batizados no Espírito. Se tocar alguma coisa, não é fazer ou provocar, se tocar, inocentemente serão libertos e livres do veneno, do efeito do veneno. É essa a pregação verdadeira de Cristo. Se eu não prego, não acontece. Só acontecia na vida de João Batista porque ele pregava. Só acontecia na vida de Filipe, de Estevão, dos apóstolos e do próprio Cristo porque eles pregavam e anunciavam. A vida de Jesus é resumida em pregação e ensinamento. E é por isso que eu venho aqui nesse canal há 7 anos pregando e levando até vocês a mensagem verdadeira do Evangelho. Quando se prega, se muda. Quando não se prega, não acontece nada. Campanhas, correntes, ilusões, ilusionismo, hipnotismo, essas coisas que são esse poder da mente, psicologia da autoestima ou teologia da confissão positiva, não resolve nada. Isso é só momentâneo, isso é obra de espiritismo, isso é sincretismo. O que muda o homem é a pregação da palavra de Deus. Então, quando esse homem que vive do ministério ou no ministério vê alguém sendo restaurado, saindo de um quarto de CTI ou de uma unidade de tratamento intensivo de uma UTI, quando uma família é restaurada, quando alguém é batizado com o Espírito Santo verdadeiramente e não treinado ou ensinado ou comprando cursos de línguas estranhas, mas nenhuma dessas manifestações causa maior satisfação, porque isso tudo são coisas corriqueiras que acontecem no ministério de um homem que prega a palavra. Mas, meus irmãos, se atente a isso. Quando uma dessas coisas acontece, você fica feliz, mas nenhuma dessas manifestações causa maior satisfação e emoção do que quando uma alma se rende aos pés de Cristo. Você literalmente sente alegria no seu espírito. O teu ministério é realizado. Quando você vê Deus limpando pessoas, quando você vê Deus confirmando a palavra nas pessoas, abrindo os olhos das pessoas, tirando as pessoas do engano, você percebe que a pregação que você está trazendo está levantando pessoas de caírem ao abismo, de irem com seus pés rumo ao abismo. Quando você vê pessoas se salvando, aceitando a fé em Cristo, essa é a maior alegria. Não é a cura, não é a realização de uma pessoa ser abençoada, mas a maior alegria de quem vive no ministério e do ministério, que sabe usar o microfone, que sabe o que é Bíblia e sabe o que é pregar, que não somente tem Bíblia, mas tem pregação, e que não somente tem a pregação, mas tem o conteúdo bíblico, e sabe o que representa o ato da audição ou da ministração ao microfone. Essa pessoa se alegra nas almas que são salvas. Essa é a maior alegria de um pregador. Se eu salvar alguém através do canal Bíblia em Foco de cair no abismo com essa pregação, me sinto realizado e abençoado por Deus. Então não fique no engano, meus irmãos. Não se iluda com obras de engano. Vocês têm sido clareados cada dia aqui nesse canal. Essa é a mensagem desse dia. Que Deus em Cristo te abençoe. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero abençoar os inscritos desse canal. Senhor meu Deus e meu Pai, estende as tuas mãos poderosas sobre a vida de cada um deles, que eles possam entender o que é o ministério, que eles possam entender
que eles venham ministrar na vida de pessoas que verdadeiramente sejam chamados para o ministério. Que eles não apliquem o seu dinheiro sagrado naquilo que não é sagrado, Senhor. Que eles possam entender e observar e examinar se verdadeiramente as pessoas que estão sendo ajudadas são do ministério e têm ministério. Pai bendito e santo, agora eu te suplico, vá de encontro à necessidade de cada um deles, e que eles já receberam a tua bênção através desta palavra. Eu estou certo, mais certo do que nunca. Fica conosco na manhã, na tarde desse dia, nesta semana, eu te suplico em teu poderoso e santo nome. Amém e amém, Jesus. E não se esqueça, meus irmãos, somente em Cristo, nele não seremos enganados ou confundidos. Falou com vocês o pastor Levi Longaray.